Fala, nação tricolor, fala seus tricolindos e tricolindas. Você quer ser sócio do Bahia? Pois ó, hoje, o dia que eu tô gravando esse vídeo, é o 31 de janeiro. Amanhã, dia 1º de fevereiro, o Bahia vai soltar vagas, então fiquem atentos, assistam o vídeo porque eu vou trazer todas as informações aqui. Outra coisa também, John Textor disse que a lei da SAF está quebrada. Guilherme Belitani deu uma resposta. Vou trazer aqui para vocês tanto o que John Textor fala, uma opinião de Capello e a resposta de Guilherme Belitani. No final das contas, Textor tem uma certa razão do que ele está falando. Ele não está totalmente errado, não. Tá? E vocês vão entender por quê. E outra coisa, o Bahia chegou lá em Ilhéus nos braços do povo, literalmente, nos braços mesmo da torcida. Eu vou trazer para vocês aqui as imagens da chegada do Bahia. Inclusive, eu já coloquei até, fiz um vídeo pequenininho aqui e coloquei já aqui no canal do YouTube, tá bom? Vamos falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo de agora. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo sempre de assuntos relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar sempre por dentro dos assuntos mais relevantes do nosso tricolor. Se você chegou até aqui, eu já peço aquele velho favorzinho, deixa o like no vídeo para que o YouTube distribua esse conteúdo para todos os tricolores espalhados por esse mundão aí afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre informações mais relevantes do nosso tricolor. E também compartilhe o link desse vídeo com seus grupos do WhatsApp, porque eu tenho certeza que muitos colegas seus querem saber as informações que eu vou passar aqui no vídeo, tá bom, galera? Bom, vamos começar direto já falando sobre sócio torcedor. Eu sei que muita gente está querendo e o torcedor do Bahia vem me perguntando sobre isso e tá aí, ó. É amanhã, virada de mês igual a novas vagas de acesso garantido. A partir das 9 horas, quem já é sócio terá um dia de exclusividade para fazer a migração via CAIS. WhatsApp ou call center, tá aí os números. Quem não, ó, dá uma pausa no vídeo, deixa eu até clicar aqui para ficar melhor ainda para você aí. Dá uma pausa no vídeo, pega o número aí do WhatsApp, ou então vai lá na CAIS, o call center tá tudo aí. Associou, brocou. Sócio Esquadrão, novas vagas, acesso garantido. Tá aí, ó, e o Bahia completa aqui embaixo. Limite de atendimento aos 300 primeiros em cada plataforma, com distribuição de senha na fonte. Vagas remanescentes a partir de quinta. Importante, o torcedor precisará estar associado há pelo menos uma semana. De fevereiro para março, a carência mínima será de 1 mês. Aí teve um seguidor que perguntou quais setores estão disponíveis para fazer migração, cadeira especial e Bahia da Massa. O Bahia é o mundo e se você quer se tornar parte desse mundo, amanhã é o dia para você voltar a ser sócio do Bahia, tá bom? E falando em sócio do Bahia, um dos motivos que a galera quer se associar, obviamente, além de alguns benefícios, é para poder assistir os jogos do Bahia, tá? E falando em jogo do Bahia, o Bahia chegou lá em Ilhéus, nos braços da torcida. Bora ver como foi a chegada do esquadrão. Tá aí, galera, tá aí a chegada do Bahia lá em Ilhéus. Mandar um abraço especial para a Embaixada Bahia lá de Ilhéus, tá? Os caras chegaram lá e realmente recepcionaram o nosso tricolor da melhor forma possível. Um salve para a galera lá de Ilhéus, toda a torcida tricolor do sul da Bahia, em especial a Ilhéus, que o Bahia faça uma grande partida amanhã, traga esse triunfo, tanto aqui para nós, como para eles também, que foram lá, recepcionar e fizeram essa super festa para os nossos jogadores e para toda a delegação do Bahia, tá bom? Bom, galera, bora falar agora sobre SAF. John Textor tá cuspindo fogo, retado, porque ele achou que seriam apenas 20% que iria repassar e tá sendo mais do que isso. O cara tá retado lá. Bora acompanhar aqui a reportagem do GE.
Rodrigo Capello. Textor expõe rachaduras na lei da SAF e coloca ponto de interrogação não só sobre o futuro do Botafogo. Isso interessa diretamente ao Bahia, porque o Bahia também virou SAF. Americano afirmou que a legislação está quebrada, pois antigos credores da Associação Civil têm conseguido obter receitas do clube empresa acima do limite definido pela lei. O limite definido pela lei foram de 20%. O clube teria que repassar 20% da sua receita para pagamento de dívida, coisa que não acontece no Bahia, graças a Deus. Até porque o acordo que o Bahia fez com o Grupo City, o Grupo City obrigatoriamente vai pagar a dívida integral do Bahia. Então não vai ter esse lance de toda a receita tirar 20% para pagar dívidas, não. E a dívidas em até 10 anos, não. A dívida do Bahia será paga integralmente pelo Grupo City, já agora no ato da compra da SAF, tá bom? E aí é o seguinte, vou só ler uma parte da reportagem e vou tentar explicar a vocês a outra. John Textor fala o seguinte, a lei da SAF está quebrada, ela não funciona. Começamos a controlar o clube no dia 11 de março e desde o começo sentimos que os juízes e as cortes brasileiras não tiveram cuidado em interpretar a lei como ela foi criada, criticou o empresário Alfogão Net. E aqui Rodrigo Capello vai falar, e vou deixar vocês assistirem o que ele vai falar, e depois eu vou tentar aqui trazer de uma forma mais explicada para alguns que não tenham entendido. Fala aí, Capello. Gabi, e eu até vou voltar um pouco mais ao passado para que todo mundo entenda o contexto, né? O Botafogo estava virtualmente quebrado, cerca de R$ 1 bilhão em dívidas, e tinha a proposta de vender para alguém. Só que ninguém ia chegar para pagar 1 bilhão de dívidas sem com o dinheiro vindo do caixa. Então, a solução que se encontrou no futebol brasileiro nesse aspecto foi: vamos criar uma lei, que é a lei da SAF. Essa lei ela vai ter um dispositivo para renegociação de dívidas, que é o tal do regime centralizado de execuções, que basicamente é uma fila em que se coloca todas as dívidas cíveis e também as trabalhistas, então dívidas com ex-funcionários, ex-jogadores, ex-treinadores e também com empresas, bancos, etc, etc. Você coloca todas as dívidas dentro deste mesmo pote, né, dizendo o seguinte: ninguém de fora vai poder furar essa fila, porque todo mundo aqui vai participar do mesmo processo. Uma vez negociado, vai ter um desconto, vai ter um prazo para pagamento, que vai ser de até 10 anos, e essas dívidas vão ser pagas com receitas da SAF, ou seja, 20% das receitas, todas elas, excetuando transferências de jogadores, vão ser usadas para pagar essas dívidas. Essa é a mecânica. E a metáfora que eu acho que funciona para a gente entender como isso funciona, né, qual é o sentido disso, é que essa ferramenta, né, do regime centralizado de execuções é como se fosse uma grande barragem para segurar aquele monte de credores e de execuções que chegam ao mesmo tempo e que estrangulam o clube. Então, você faz uma grande barragem e diz: agora a gente controla o fluxo e o dinheiro vai passando aos pouquinhos. A grande questão é que essa ferramenta ela não existia. Diferente de uma recuperação judicial que já está testada pela justiça brasileira, já tem ali de jurisprudência, né? É algo que já se sabe que é muito difícil de fazer, mas que funciona. Essa nova ferramenta ainda não tem essa jurisprudência. E o senador Carlos Portinho, relator do projeto, né, que foi inclusive do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado hoje, essas eram as pessoas por trás desse projeto da SAF, eles colocaram a lei com um texto vago, esperando que no futuro os juízes fossem tomar as decisões em relação ao que fosse acontecer com essas cobranças. E como isso está sendo testado agora, essa grande barragem começa a ter algumas rachaduras. Você tem alguns credores que conseguem, de alguma maneira, furar essa fila. E o exemplo que o Textor deu foi esse. A CBF tinha um dinheiro para receber do Botafogo, ela não se submeteu a esse processo, ela ficou de fora, assim ela entendeu, e ela pegou um dinheiro da premiação do Botafogo e ficou para ela. E aí, na prática, ela está lesando todos os outros credores e ela está fazendo com que a SAF do Botafogo gaste um dinheiro a mais do que estava previsto. Então, as contas do Botafogo, que não andam muito bem, começam a ter problemas nesse sentido. Deu para entender? Deu para entender sim. A explicação foi muito bem dada, tá? E para quem não entendeu, eu vou trocar em miúdos rapidamente aqui, que eu vou colocar a fala de Belitani. A RCE é justamente para poder fazer o quê? Pegar todo mundo que o Botafogo deve, todo mundo, de funcionário à empresa, criar uma fila, e nessa fila, cada um vai recebendo o seu pagamento na ordem de uma fila. Afinal de contas, se você tem uma fila, você tem que seguir a ordem de uma fila. Pronto. A lei da SAF diz o quê? 20% da receita do clube será destinada a pagamentos dessas dívidas, dessas pessoas ou empresas que estão na fila. Só que a CBF, sempre a CBF, né? Quem é o presidente da CBF?
ela simplesmente não entrou nessa fila, ela se achou no direito de pegar uma premiação que o Botafogo recebeu e pegar o dinheiro para ela. Ou seja, dos 20% que a SAF do Botafogo já é obrigada a separar para pagar a dívida com os credores, ainda teve mais esse valor que a CBF simplesmente foi lá e se achou no direito de pegar. Então, com base nisso aí, John Textor falou que a lei da SAF está quebrada. Por quê? Porque deu essa alternativa, por exemplo, para a CBF fazer isso. E se abre esse precedente para a CBF, vai abrir para outros também fazer. Então, dessa forma, os 20% que seria a obrigatoriedade que o Botafogo teria que guardar para pagar as dívidas, não serão mais 20%, aumenta. E isso aí você acaba comprometendo todo o fluxo de caixa do time do Botafogo. E aí Belitani foi perguntado a respeito disso e ele deu uma resposta aqui que eu vou colocar para vocês. E graças a Deus Belitani deu uma resposta bem tranquila, não bateu logo de cara, até porque ele não sabia o contexto. Bora ver o que ele falou aí. Eu acho que é um termo muito forte, né? A partir do momento em que a lei veio, e no meu entendimento é muito positiva para o investidor, acontece que o investidor também tem que entender que algumas dívidas elas precisam ser pagas por questão do próprio desenvolvimento. A própria lei é assim, né? 20% da receita da SAF vai para pagamento de dívida. Eu não sei exatamente em que contexto ele falou isso, que a lei da SAF está quebrada, mas eu não vejo desse jeito, né? Eu vejo que é uma lei que pode ser amadurecida, né? Tem apenas um ano e um ano e pouco de vigência. Toda lei, ela precisa, na hora que ela enfrenta a realidade, ela precisa ser ajustada aqui ou ali, né? Mas eu não vejo como quebrada, eu vejo os investidores cada vez mais olhando o futebol brasileiro. Mas no caso do Bahia, especificamente, o que a gente vê é que o Bahia não passa por esse tipo de problema, né? Nós somos a única SAF no Brasil em que o investidor é obrigado a quitar a dívida no curto prazo, ou seja, ele não vai quitar a dívida com recurso do próprio clube. Diferente de todas as outras SAFs que foram feitas até aqui, a gente conseguiu uma negociação em que o investidor é obrigado a quitar a dívida com dinheiro externo, ou seja, com o investimento que ele traz para o Brasil. Ou seja, numa comparativa muito simplório, hoje, por exemplo, a renda do estádio foi de 1,5 milhão, toda a SAF tem que pegar 20% desse 1,5 milhão, 300 mil, e destinar a pagamento de dívida. O Bahia não precisa fazer isso. O Bahia vai ficar com 1,5 milhão para suas atividades, inclusive investimento no futebol, e a dívida vai ser inteiramente paga pelo investidor. Nenhuma outra SAF foi feita desse jeito, portanto o Bahia não tem por que se preocupar com esse tipo de ajuste que a lei ainda precisa se equilibrar eventualmente. Bom, galera, tá aí a resposta de Belitani, e Belitani foi muito inteligente na sua resposta, porque ele disse que ele não sabe o contexto que o John Textor falou isso. E o contexto foi esse que eu apresentei para vocês aqui, e ele tá na razão, John Textor, porque afinal de contas, não está sendo levado apenas 20% que a lei da SAF obrigatoriamente diz que os clubes e empresas deveriam repassar para os credores. Está sendo mais do que 20%. E isso aí atrapalha todo o fluxo de caixa do Botafogo. Porém, novamente aqui, eu venho dar os parabéns a Guilherme Belitani, porque Guilherme Belitani, muito inteligente, muito além do seu tempo, ele simplesmente fez um acordo com o Grupo City, aonde o Bahia não vai ter, por exemplo, esse problema que está tendo com o Botafogo. Por quê? Porque o Grupo City, ele automaticamente vai pagar, ele é obrigado a pagar obrigatoriamente toda a dívida do Bahia, independente desses 20% aí. Por isso que eu digo, o Belitani teve seus erros, mas a parte que ele acertou foi cirúrgico, tá bom? Galera, eu vou finalizar por aqui, o vídeo foi longo, mas muitas informações para vocês, valeu? Volto a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia. Você é Bahia? Se você é Bahia, está no lugar certo. Fui!